Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas. Este é o programa Vida Inteligente. Bem, primeiramente, eu queria agradecer a Viviane por ter organizado o workshop Terapia dos Fractais em São Paulo, sábado passado. Foi um workshop, foi um sucesso, pessoas maravilhosas, pessoas que a gente conhece virtualmente e que a gente conheceu pessoalmente. E isso foi maravilhoso porque eu pude constatar, eu que sou muito São Tomé, pude constatar que algumas pessoas da internet, algumas pessoas virtuais são exatamente iguais ao que são pessoalmente. São pessoas maravilhosas, fiquei encantado. O grupo ficou uma harmonia perfeita, 26 pessoas no total. Gente da Inglaterra, gente de Indaiatuba, de Santos, de Piracicaba, de uma série de lugares que não mediu esforços para comparecer e ficar o dia inteiro vendo a fundamentação dos fractais, exercitando e se encantando com isso. E tudo isso aí que eu tenho lido depois e que vocês também podem acessar, que as pessoas têm compartilhado na comunidade, a benfeitoria, as benfeitorias benesses que os fractais proporcionam para as pessoas. E foi todo esse tempo, vocês entenderam por quê, né? Porque você precisa saber o que você está fazendo, precisa ver onde tem fundamentação o que você vai fazer para que você possa se sentir melhor e confiar naquilo. Então, maravilhoso, obrigado a todos vocês, a Eliana, a Nádia lá da Inglaterra, todo mundo, todo mundo, sem dizer os nomes aqui, mas vocês sabem que todos formamos uma bela de uma família. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Todos os dias aqui nós estamos também no programa Vida Inteligente Interativo, na Paxa TV do Bem, www.pax.tv.br. Ainda hoje, até hoje, depois de 8 anos e depois de 1 ano de Vida Inteligente Interativo, tem muita gente ainda que nem conhece o Vida Inteligente Interativo, né? Então todos os dias de manhã, às 10h30 da manhã, nós transmitimos em sala com mais de 30 pessoas, você pode participar ao vivo porque é bem interativo, são assuntos do momento que ajudam a todos nós, que nós estamos todo dia batendo papo lá das 10h30, começa religiosamente. A hora que termina é a hora que tem que terminar. Geralmente é 30, 40 minutos, 50 minutos. Quando vai o meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, aí a coisa se estende mais, que as pessoas ficam mais participativas, né? Então é isso. Bem, acho que eu não estou esquecendo de nada hoje. Não, né? Você tá bom, Jorge? Por que você tá com essa cara séria? Estou ouvindo você. Ah, é? Uhum. Então tá bom. Hoje eu estou aqui. Hoje um dos milagres que aconteceu, por isso que eu falei aqui, milagres. O Jorge apareceu para o programa Vida Inteligente Interativo sem avisar. Tá. No mesmo dia que ele vem aqui na Vida Inteligente. Segundo milagre, o Marino, nosso querido amigo e irmão, que sempre promete, prometeu uns 2, 3 meses aí, não, eu vou lá e está aqui hoje. Eu falei, quando eu vi ele aqui no auditório, eu falei, ih, rapaz, eu não trouxe guarda-chuva, não trouxe nada, está aqui o Marino. Ventania. Ventania, o Cyrus, o Renato Gama, que é frequentador assíduo aqui, né, a cada 15 dias, a Regina e a Cláudia também, a nossa professeur, é professeur em francês? Como é que se fala? Maître ou não? Hein? Professor? É isso, tá certo. Eu era professor de francês da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Então, entregou ela. Hã? Entregou que ela está aqui, ela veio aqui sem avisar. Ela veio aqui sem avisar? Bom, está todo mundo entregue. Então, aqui está um calorão danado, só ele que sente frio, o Jorge e o público aqui, né? E eu estou aqui começando a suar. Viu como é que é o negócio, o ponto de vista? Tá todos de blusa, casacão, com cachecol, boné, tá e todo mundo sente frio, né? Só mas você que sente calor. calor. Eu estou com calor. E nós que somos a exceção, né? Então, mas está aqui. Bom, e o tema de hoje todo mundo sabe, né? Aqueles que estão na nossa mala direta e aqueles que não estão também, porque nós temos 3.500, 3.400 no Vida Inteligente Interativa, a nossa comunidade no Facebook, mais a mala direta do Vida Inteligente e mais o interativo que a gente comunica. Apareceu para a gente conversar hoje sobre a questão quântica. Todo mundo fala de mecânica quântica, física quântica, e falam de boca tão cheia, né, sobre o quântico. Tudo isso aí é quântico, isso aqui. Eu, Eustáquio André Patunas, de quântico não entendo absolutamente nada. Nem eu. Nada. N-A-D-A. Não entendo nada. E eu também não viajo na maionese, não.
As pessoas falam de quântico, eu finjo que eu não converso, que eu não sei, porque eu não entendo nada disso, que eu vou conversar alguma coisa quântica. Já está tão difícil esse entendimento e tal. Então, como as pessoas querem, como as pessoas falam muitas coisas sem saber, a maioria, né, fala sem saber o que está falando, que a gente sempre enaltece isso no Vida Inteligente, a gente fala, tem que saber o que você profere, você tem que ter consciência daquilo que você diz. Lá vem o nosso Silvio aqui, ó. Denise do bairro João Paulo, os fractais têm alguma relação com os crop circles? Amo Vida Inteligente. Não, os fractais não têm nada a ver com os crop circles. E os crop circles nada a ver tem com fractais, nem com fractais e nem com extraterrestre. Tem que ver com os extraterrestres, que são terrestres daqui, extras. São pessoas com dons, são grupos que se reúnem e que, assim como os grafiteiros, eles tentam se superar. Eles fazem grandes maquetes, se juntam em 40, 50, vão lá de noite, todo mundo com a sua tarefinha pronta ali e realmente fazem aquelas coisas espetaculares. Respondido, né? Bom, Jorge, então, já falei muito, são 7 minutos para aquelas pessoas né, que ficam irritadíssimas quando eu falo. Já teve... Elas me escrevem, as pessoas me escrevem, elas me escrevem, já falamos aqui no programa passado, 7 minutos, 15 minutos para você entrar no tema. Arruma um programa e faz quanto quiser. No meu programa eu falo quanto eu quiser, né? Então é isso. Já teve introdução de 20 minutos. Já viu? Na verdade, nossa, era o próprio assunto que a gente ia conversar. Claro. E você estava conversando uma coisa que aparentemente não tinha nada a ver, né? Mas sempre tem a ver, né? Então agora eu quero deixar você dar o seu boa noite, né? Uhum. Entendeu? Eu tô calminho hoje, você viu, né? Sim, estou vendo. Então, acho que é porque você estava cantando lá. Estava cantando lá, você foi lá, nós falamos de um tema interessante de manhã, né? Semeadores de maldade, o tema de hoje de manhã. Sensacional, sensacional, né? Foi, né? Você participou, tá aí. Sim. Foi bom? Não. Foi maravilhoso. Fomos 40... Você leu um texto legal, a gente quase 50 minutos. Aquela frase do Sêneca, então, né? Hein? Do veneno. Eu sei lá, mas tudo bem. Vocês querem saber? Assistam lá o Vida Inteligente, está no YouTube. Está incluído no preço. Está incluído no preço, é de graça? Está lá disponível. E aí, me conta. Então, um fraterno abraço, é bom estar aqui, né? Um fraterno abraço a todos. Outro dia eu estava no mercado e encontrei uma senhora, eu acho que era Maria do Carmo, ali no Parque São Jorge, num mercado que tem de coisa natureba, sem agrotóxico, orgânico. A gente está com um ponto. Né? Tá vendo? Nós temos ponto ao vivo aqui, ó. E aí eu estava escolhendo lá para comprar um negócio e ela ficou andando assim. Desculpa, eu tomei coragem para vir aqui conversar. Não, o errado, a senhora tem que tomar coragem para vir conversar. E aí me mandou um abraço para você e tudo. Então, ela e pessoal de Campo Grande, pessoal de Cuiabá, esse povo assim, dei um fraterno abraço para todo mundo. E foi gostoso? A gente estava conversando sobre o que o Vida Inteligente tem feito, né, para as pessoas, né, em termos de despertar aquela vontade de cada um procurar o seu caminho. E daí eu falei que o importante não é quem vai fazer o tijolo, até porque a massa para o tijolo e a maneira de fazer a gente aprendeu com o mestre, né? O importante é o que a pessoa vai fazer com aquele tijolo. Então a gente está preparando o tijolo e largando. Quem está pegando isso é que está construindo então verdadeiros edifícios, claro, assim, pessoais, edifícios para a humanidade. Então está usando bem, não o que a gente faz aqui, que a gente não quer iniciar ninguém, mas como um gerador daquela vontade de procurar um caminho, qualquer que seja o caminho, né? Então isso tem sido uma coisa bem super. Gostoso, né? Você viu, o que nós fomos? Nós fomos para algum lugar juntos, né? É incrível, eu não me lembro de mais nada agora, recente aqui. E que abordaram a gente no elevador, você lembra? Eu te conheço, né? Estava eu e você ali, nos identificaram como do Vida Inteligente ali. Conhecia você, eu não. Ela exatamente me reconheceu, eu falei, então você não viu ele aqui. Aí viu. Não, eu não vi. Não. Mas é legal isso que a gente faz, né? E eu queria lembrar aqui, dia 9 passado, né? Foi uma data comemorativa, não, né? Não, é uma efeméride, né? Uma efeméride,
foi o passamento do professor Henrique José de Souza, e agora, dia 15... 50 anos. Foi de 50 anos. Foi 9 de setembro de 1963. 63, o mesmo ano lá do Kennedy, do João Paulo, né? Do João 23. Sim, faz 50 anos que ele saiu do convívio da Isso, e agora dia 15, agora domingo, é o aniversário de nascimento, né? 15 de setembro de 1883. 1883. São datas muito comemorativas e significativas. Para a gente tem sido, Né? Então, bom, e o programa de hoje é exatamente sobre física quântica. Física quântica não, a questão quântica. Mecânica quântica. E agora, pena que eu não imprimi, né? Mas tudo bem. Nem dá tempo de imprimir, né, Fernando? A chamada ali, que eu fiz na mala direta, até era interessante, mas tudo bem. Se der para imprimir, eu leio depois. Tá. O que é, afinal, essa coisa de física quântica que as pessoas falam, dão cursos disso, né? Eu jamais, confesso aqui, eu jamais tive interesse. O dia que eu tiver, a gente só faz coisa por interesse. Eu me interesso, me atrai alguma coisa. Eu jamais tive interesse nessa palavra. Eu não assisti nenhuma palestra do Amit Goswami, é esse o nome dele ali? Amit Goswami, é esse o nome dele? Mais ou menos, né? Aquele indiano ali que ele fala coisas bonitas. Todo mundo que fala sobre física quântica, eu não assisto absolutamente nada. Eu não tenho empatia com essa palavra. Talvez por exatamente ter o desconhecimento disso. Eu não tenho curiosidade, não. Então nós vamos falar hoje sobre um assunto que nós desconhecemos, né? Perfeitamente. E que a gente não tem a mínima. Mas aqui nós temos gente graduada aqui na plateia hoje, que você pode nos ajudar aqui, né? Professores aqui, né? Nós vamos em frente. Vamos em frente, né? Nós não conhecemos até o momento, a partir de agora nós vamos conhecer. Então, está tudo aqui, ó. A gente já começa a plasmar aqui. Então, assim, ó. Vamos lá. Bom, primeiro essa questão do quântico tem muito assim de moda, né, cara? Virou aquela coisa assim de consumo. Então você tem chinelo de dedo quântico, comida quântica, cura quântica, física quântica, biologia quântica, o perfume quântico, sabe? Assim, se aplica a piscada de luz quântica. Tá vendo? A luz até pisca aqui, ó. Isso aqui é uma das bases da quântica, que é o fóton. Então, de repente, assim, é como uma fórmula mágica que vem de qualquer coisa. Se fizer um livro e botar não sei o que, XYZ quântico, o camarada vai e compra, faz uma leitura quântica e não entende nada quântico, já vai usar quântico, né? E aí hoje estão ligando aqui, hein, caramba, tá aí, ó. Interrupção quântica. Não. No Silvio quântico. Ah, tá. O Alexandre dos Ingleses diz, você falou dos desenhos. São feitos por... O que é? Por pessoas. O Jorge pensa a mesma coisa? Acha que são pessoas também que fazem os círculos ingleses? Não, hoje vamos falar da questão quântica. Não, mas responde, pô. Não vamos deixar o telespectador sem resposta, pô. Entendeu? Não, vamos falar da questão quântica. Podem ser círculos quânticos. Tá vendo aí? Né? Não, vamos falar da questão quântica. Tá, ele não vai responder. Não, cada um acredita no que lhe apraz, né? Então há muito dessa questão do modismo, né? E aí isso é um aspecto negativo, porque aí usa a boa fé das pessoas, a expectativa, e também aquela ansiedade, aquela atração pelo desconhecido, né? Então qualquer coisa assim que seja colocado como novidade, principalmente pela ciência, porque a ciência hoje ela assume uma posição quase de divindade na sociedade atual. Então você pode ver assim, se pegar o jornal, qualquer jornal, todo dia tem a ciência experimentou qual é que é a reação do pé esquerdo do gafanhoto verde quando ele toma um susto no dia 5 de cada mês. Então sempre tem umas pesquisas assim. Tem. Todos os dias, então, em dose homeopática é dada uma nova grande pesquisa. Então a ciência ela foi endeusada, e tudo que é coisa que tem a ver com a ciência, então vira um foco de venda, um foco de comércio. Bom, primeiro tem a questão do que é o termo quântico, né? Antes de voltar um pouquinho. Então, o termo átomo, o atomismo, o início da questão
do estudo de se referir ao átomo foi feito por Demócrito, século V, né? E que era discípulo de Leucipo na Grécia, né? E aí então o átomo é o indivisível. Ele especificou a menor parte possível de existir que formaria toda a matéria, onde derivou depois o atomismo e daí veio para frente. Só que, como todos os filósofos gregos, com todo respeito aos filósofos, todos eles, os pré-socráticos, socráticos e a escola dos Milésios, e Tales de Mileto principalmente, todos eles beberam na mesma fonte, Índia e Egito, pai e mãe da civilização ocidental, e não tem por onde fugir. Inclusive se diz que os pais de Tales de Mileto eram fenícios, né? Sacerdotes fenícios, aí onde ele então criou a escola dos Milésios e iniciou a chuva de estrelas lá na Grécia, e é tido como um dos grandes sábios da Grécia. Bom, então o átomos, quer dizer, o indivisível, até um tempo atrás, ele era aquele modelo básico que nós acostumamos a ver nos livros de escola, né? Que é uma bolinha no meio, que é o núcleo, né? Formado por prótons e nêutrons, e o elétron girando redondinho ao redor, assim, aquela coisinha bem feitinha, né? O Max Planck nasceu em 1947 e 1858, morreu em 1947. Às vezes fica embaçado para ler. Ah, é? Fica embaçado para ler? Pô, Fernando, limpa esse negócio aqui, Fernando. Então, em 2000, ele sempre fez pesquisas, né, nessa área de radiação, né? E estava estudando a parte de emissão de radiação por corpos escuros, que era a maneira de medir. Então, quando você pega um corpo escuro e um corpo de maneira geral, e você dá a esse corpo calor, ele tende a emitir radiação em forma de calor e luminosidade. Você esquenta o ferro, ou esquenta um material qualquer. Aí ele percebeu que havia um ciclo, né, nessa emissão de energia por conta de um corpo aquecido. Bom, antes então, parênteses, assim, daí tem duas formas de você medir uma grandeza física. Por exemplo, tem um exemplo que é muito clássico que dá para a gente usar e fica bem compreensível para todos. Então, se você pega uma panela e aí você vai aquecer a água, então a água, do momento em que que o fogo é ligado, até o momento em que vai se transformar em vapor a 100 graus, então toda a água que tem ali, ela vai assumir todos os valores entre 0 e 100, 0, 0,1, 0,2, até 99, 100 virou vapor. E esse tipo de medição, ele era inadequado para o que se pretendia em termos de comprovação da física experimental. Então, o Planck, ele cria um padrão que é a chamada quantização. Quantização é assim, quando eu tenho um corpo, né, tenho um átomo, e aí eu vou e dou esse átomo uma quantidade de energia, então acontece uma mudança de estado de um dos elétrons, já vou conversar em mais detalhes, e essa mudança de estado de um dos elétrons, quando ele muda a posição dele dentro da eletrosfera, né, um salto, né, e esse salto do elétron, quando esse calor é retirado do corpo que está sendo aquecido, ou que está recebendo energia, quando ele volta para a sua posição original, ele gera um pacote, né, um pacote que sai do contexto da eletrosfera e se torna visível, que é um fóton, né, que aí pode ser a luz, energia eletromagnética ou o que seja. Aí, para que isso fosse concebível, então ficou estipulado que o valor que esse pacote de luz vai ter quando ele é emitido, sempre ele é valor inteiro. É 1, é 2, é 3, é 4, então ele não é 1,1, 1,2. Então, isso é que é quantização, é você atribuir valores inteiros para determinada variável em uma análise e uma experiência física. Só que tinha o nome de pacote, não tinha um nome ainda, né? Isso está em 1900. Aí depois, o Einstein foi o primeiro a chamar esse pacote emitido nessa variação negativa do elétron de quantum, né? E aí, a partir da quantificação e do termo quantum, que se derivou para a física quântica,
tá? E também foi Einstein que deu o nome para esse pacote de energia que é exteriorizado nessa variação da posição do elétron de fóton. Então, tanto o quantum quanto o fóton foram nomes dados pelo Einstein. Aí, então, ainda permanecia o mesmo modelo, né, atômico, onde você tinha o próton, o nêutron e os elétrons girando redondinhos ali no entorno. Aí inicia-se uma série de pesquisas, vários, né, Niels Bohr, o próprio Planck, Einstein, toda uma gama de cientistas físicos, e começou-se a perceber a existência de outras partículas que não aquela que ainda vinha desde os conceitos aí de Demócrito e Leucipo e da escola da Aryavarta e do Egito. Então se criou uma parte nova da ciência, que é aquela que se ocupa de investigar, de estudar, de analisar corpos ou objetos que tenham ou o tamanho do átomo, né, ou menos do que o tamanho do átomo. Então é isso que se dá o nome de física quântica ou mecânica quântica. É aquela parte da física, aquela parte da ciência que vai se ocupar de estudar corpos ou objetos que tenham um tamanho menor do que um átomo. Alguns dizem assim, não, é menor do que 1000 átomos, mas geralmente diz menor do que um átomo. Que você for olhar para dentro do átomo, ali é a física quântica, ali é a mecânica quântica. Porque antes achava-se que o átomo era a menor coisa que tinha e não tinha nada além, né? Bom, e permanece a realidade dita por Demócrito e Leucipo, que é a menor partícula indivisível, que átomos é indivisível, tanto é que se você vai dividir o átomo, né, aí dependendo do material que você está dividindo o átomo, essa fissão do núcleo vai fazer com que os prótons e nêutrons então se propaguem e aí colidam com outros núcleos e vai rachando, é onde é que dá energia nuclear que tanto Isso Aliás, desculpa, pode falar. Não, só porque vem de uma palavra grega, né? Que A é negação, A, tomo. Tomo é pedaço, sim, né? Então exatamente. é impossível como tirar. Tomos de uma enciclopédia são as partes, né? Então não tem átomo, significa o indivisível. Exatamente. E assim, hoje ele é divisível, pode haver uma fissura do átomo, mas aí a decorrência de uma fissura do átomo, dependendo da substância que você está fazendo, qual é o resultado que se propõe, você tem a radiação nuclear, né? Pode ser benéfico ou não. Isso, né? Daí começou a derivar disso. E é engraçado que assim, que daí a humanidade sempre se divertiu aqui, né? Fez o que quis. Agora, quando começaram as primeiras experiências atômicas, não é? Daí já pelos Estados Unidos, já com a vinda dos cientistas alemães para lá, aquela confusão toda, aí então começou assim, o grande volume de aparecimento de Vimanas. Discos voadores. Sim, discos voadores, porque aí isso a gente vai conversar. A única manipulação que não se pode fazer, porque ela tem impacto também embaixo, porque quando você está fazendo uma experiência ou usando a energia nuclear, essa quebra atômica, na verdade, está quebrando a energia do terceiro reino elemental que existe dentro dos átomos. Isso tem impacto, assim, no invisível, tanto quanto no visível, uma maneira assim, é como se explodisse lá no colo da rapaziada embaixo. Então, por isso aí sempre tem essa vigilância, assim, e quando, por exemplo, você vê em determinado lugar no deserto, né, de repente começou muito avistamento e tal, posso saber que ali fizeram experiência de, assim, não revelada de explosão atômica subterrânea para teste, isso de certeza. Então, uma vírgulazinha, já que você falou nisso, percebe-se muito, todo mundo sabe que eu sou ufólogo há mais de 50 anos, né? E há muito tempo, percebe-se que de anos para cá, parou a incidência de Vimanas, né? Não se vê mais Vimana, não se vê mais disco voador, como se via no passado. Sim. Então, aqui você atribui, vamos dizer, a proibição de experiências atômicas, que sempre que existia alguma explosão atômica, a incidência do aparecimento deles era grande. Sim. Corroborou tudo isso aí que você falou. Sim, perfeitamente. Isso é científico, todo mundo pode ver, chegar na efeméride e verificar isso. E por que agora eles realmente desapareceram? Porque, sim, em tempos em que não é necessário interferir, eles não são vistos, eles se deixam ver, né? E se deixam ver quando há um objetivo para isso. Isso não quer dizer que não estejam presentes, só não se deixam ver. Porque e tem a ver com a física quântica, porque o visível para a gente é só aquilo que daí reflete a luz, quer dizer, e essa luz tem um comprimento de onda, então, que nos permite identificar cores, né? E aí, então, isso é o que eu vejo. Fora disso antes, fora disso depois, fora disso dentro... Pode estar lá, mas você não vê. Sim, e estão, né? Sim. É assim que acontece.
É como a questão do 3D, né? 3D é o nosso mundo, né? O 4D, e também tem uma coisa que tem a quantidade de bobagens, com todo respeito, que se fala assim, o 4D, a 5D, a 6D, a 10D, então tem um pouco de noção, né? Então, por isso que eu disse, se fala muita besteira, é por isso que tem muito, besteira, eu digo que fala-se coisa sem fundamentação. Não, sempre tem um aspecto positivo que que significa que pelo menos a pessoa está buscando o invisível, né? Só que busca o invisível assim como, sabe, uma criança numa loja de doce, o negócio assim não funciona, né? A quarta dimensão é você ver o através e o entorno, só isso, mais nada. A quarta dimensão seria uma dimensão quântica, então, digamos assim, ou não? Sim, porque assim, o que é o termo quântico? Já vamos discorrer mais a respeito da questão quântica, tá? O quântico é só aquilo que não era visível até então para a ciência formal. Se bem que já era conhecido desde a Atlântida, que foi de onde herdou e de Egito herdaram o conhecimento, né? Então, o que não é visível é o quântico, o que não é visível até então para a ciência é o quântico, exatamente. Para a gente, assim, o que não é visível é incrível. Não, o incrível não é o incrível. Tem o invisível simples e tem o invisível incrível, né? O que então, tem? O 4D é você... Isso é coisa muito importante. Não, importante não, interessante para mim. A gente não conversou. O 4D, então, a quarta dimensão, é você ver através da coisa e o entorno da coisa, o não visível, né? Aí não tem nada a ver com olho físico e terceira visão, né? Nós estamos falando em plano físico. Quarta dimensão física. Física, exatamente. O professor dizia que daí você tem norte, sul, centro na digital, e a quarta dimensão, no meio, você girar sobre si mesmo. Seria alguma coisa similar, vamos dizer? Lembra aquelas Magic Eye? Sabe aquilo que você vê as figuras, aí você foca teu olho, você muda a direção dele e você vê a profundidade da coisa. Seria mais ou menos uma visão... Uma forma rudimentar. Rudimentar, claro, para que possa ser expresso. E a quinta dimensão é a coisa muito interessante. Seria, por exemplo, assim, vamos supor, através da quinta dimensão, eu olho para os teus olhos. E olhando para os teus olhos, eu vejo tudo o que todos os olhos dos seres humanos da Terra todos estão vendo nesse momento. Nós estamos falando ainda em coisa de visão física. Hiperfísica, né? Assim, eu estou vendo tudo o que todos estão vendo. Isso é a quinta dimensão. E aí você quer dizer que quinta dimensão ainda existe a fisicalidade na quinta dimensão? Sim, porque é só uma espira do átomo, que a gente vai conversar agora, mais nada. Porque tudo é bom falar sobre isso, porque mas nós estamos falando aqui. O pessoal fala sobre o corpo vai ficando sutil, materializar o espírito, sutilizar a matéria. Então acha que quando está na quarta dimensão já está isso é coisa experienciável batendo asinha. E o que seria a sexta dimensão hoje e no mundo físico seria o seguinte. Até tem um exemplo bem simples. É você pegar uma pedra, juntar uma pedra qualquer, né? E no pegar aquela pedra, aí você vê o que o planeta inteiro vê, entende? Essa aqui é a escala de terceira, quarta, quinta e sexta em termos de profundidade de visão. Então quer dizer, tá tudo disponível. Sim, é só pensar sobre isso que a gente conversou, que daí dá para perceber exatamente qual é que é a abrangência do que se pode fazer. Beleza, tá aí. Bom, então, voltando à questão daí da física quântica, se começaram as pesquisas e se viu que, na verdade, aquele modelo de átomo já não era bem daquele jeito, né? E que daí, por assim, eu tenho o próton, o nêutron e tenho o elétron, né? Aquele modelinho do elétron rodando comportado aquilo só existe para facilitar o desenho. Que, na verdade, a eletrosfera, né? O orbital do elétron é aquela área no espaço onde existe a probabilidade de existir um elétron. Então, isso foi a primeira quebra de paradigma com relação à questão que depois derivou para a mecânica e para a física quântica. Porque, na verdade, o elétron, há a probabilidade de ele estar em um lugar, mas ele não está naquele lugar. Entende? Ele existe em determinada região. Depois, a forma como o elétron vai se mover, a forma da eletrosfera também não é aquela forma redondinha, né? Tem um orbital que dá aquela forma redonda, um outro orbital dá como se fosse duas metades do cérebro, outro dá como se fosse um dante e um invertido. Então,
vários conceitos foram sendo quebrados nesses últimos anos da forma como se pensava que seria o que seria então o modelo padrão daquele do átomo. Depois aí, ultimamente, então se descobriu que, por exemplo, assim, o próton e o... Bom, primeiro assim, se você pegar um elétron, o núcleo do elétron, do átomo, que é feito de prótons e nêutrons, você dá para comparar assim, em um estádio de futebol, o núcleo é uma bola de futebol, né? E a área da eletrosfera é todo o resto, né? O estádio. Exatamente. E como você só tem poucos elétrons rodando no entorno, todo o resto é vazio. Então, esse é o grande princípio e o grande enigma que está sendo buscado para ser, assim, de ser quebrado pelo que se conceitou como questão quântica, que é a questão do que existe nesse vazio. Então, agora que a ciência está começando a descobrir que esse vazio não é bem assim, né? Não é bem vazio. Primeiro vamos conversar da questão do ponto de vista científico e depois a gente conversa da questão do ponto de vista esotérico, filosófico, que é o que tem norteado nossas conversas aqui nesses anos, né? Sim, mas sempre precisa do embasamento científico que nós estamos fazendo exatamente. agora, né? E aí se viu que daí o próton e o nêutron, né, eles são formados por quarks, 3 cada um, e tem uma força que mantém o quark unido, e tem uma força que faz com que daí o quark se altere, e quando daí há um rompimento, daí há uma força que atrai novamente. Então há uma série de forças, então você tem os quarks, os mesons, os bósons, sim, tem um termo que define muito bem essa questão do que hoje a questão quântica, ou a mecânica quântica, a física quântica, que seria um zoológico subatômico, tamanha quantidade de partículas que está se descobrindo, e aí sim vai desde o comportamento irregular do fóton até a questão dos neutrinos, né, a questão do bóson de Higgs, que foi confirmada agora há pouco tempo, e que é a partícula que atribui massa a todas as outras partículas. Então a equação, né, que daí tem a ver com o spin, que é a posição do elétron, que dependendo de como é que ele está rodando, entre aspas, porque a gente diz assim que o spin dependendo de como é que o elétron está rodando, então tem uma orientação. Só que não há comprovação física que o elétron roda ou não. Então, a física quântica trabalha mais com interrogações do que com comprovações no momento, mas já está um avanço muito grande. Há um número, assim, que tudo que se sabe hoje em termos de física subatômica, né, que se chama de quântico, né, seria alguma coisa assim em torno de 5% do que há para se saber. 5% já é um progresso fabuloso. Sem dúvida, mas aí com uma ressalva, que o que está sendo estudado são as subpartículas atômicas dos átomos físicos. Entende? E aí esse vazio que existe no estádio, entre a bola e o estádio, ele está cheio de grama, de gente, de pensamento das pessoas, exatamente esse que é o mundo subatômico. E quer ver? Não, outra coisa, já voltamos aqui. Então, essa questão do quântico é aquilo que eu não consigo ver, aquilo que eu não consigo ver cientificamente até então, mas que agora eu vou conseguir. E há muitas assim projeções, expectativas, né? Então tem um termo que se usa agora que é o qubit, com que é o bit, né? Só que na informática a menor unidade de armazenamento de informação em conjunto é o bit. 8 bits vão formar um byte, né? 4 para o número, 3 para a série e 1 de paridade. Acende ou não, porque o bit pode ser 0, 1, né? Aí você faz de 0, 1, 2 na N, aí aquilo dali vai te dar um número dentro do ASCII 2. Então só tem dois valores possíveis para um bit. Isso dentro de qualquer computador, do teu celular ou do mainframe, tanto faz. É 0 ou 1. E a mecânica quântica, então há estudos que derivam para o que se chama de bit quântico, dentro dessa questão quântica, né? Que é o qubit, né? O qubit. E assim, se eu quero armazenar um byte, um caractere, uma letra, eu preciso de 8 bits, né? Se eu quero 5 letras, 5 números armazenados no computador para ele passar pelo registrador e fazer o processamento, tem que ter 5 bytes, cada byte eu tenho 8 bits. E o que seria o computador quântico, a projeção do qubit
Um qubit é igual a 2 na K, 2 na N bits. Então, por assim, se eu tiver 40 bits hoje, eu armazeno uma frase com 40 letras. Em um computador quântico, com 40 qubits, eu armazeno 1 terabyte. Nossa! Essa é a proporção. Só que é o seguinte, é só perspectiva, só expectativa, não existe ainda nada definido. Há a possibilidade, porque daí, assim, a questão quântica é que um qubit ele podia assumir o valor 1, o valor 0, né, e assumir 1 ou 0 ao mesmo tempo, né, ou 1 e 0 ao mesmo tempo também. Seria uma outra coisa. E aí vem o conceito de operar em nuvem, onde você teria uma nuvem de átomos, cada um dentro dessa questão quântica daí entrelaçado e assumindo posição de 1 ou 0 ou 1 e 0, né, aí para dar esse exponencial e criar uma nova forma de fazer processamento. Mas aqui, então, a questão quântica, ela é assim, muito mais interrogações do que certeza. Tem uma outra coisa assim, também interessante, que não se sabe qual é que é a força que mantém o elétron, né, dentro do que se conceitua como eletrosfera, e também em escala não se sabe qual é que é a força que mantém o planeta gravitando dentro do sistema solar em torno do Sol, né? Mas já se deu o nome graviton, né? Então existe o nome da força, só que não se sabe o que é, não se sabe de que maneira, não se sabe quando vai ser comprovado, e assim a ciência vai andando. Então, há o aspecto positivo, que é a ciência, né, o visível avançando em direção ao quase invisível. Só que daí no momento, como a gente conversou de início, há uma exploração muito grande, porque aí tudo é quântico. Se fala assim, saúde quântica. A mim não diz nada. Não existe. Sei lá, ué. Né? Porque assim, qual é que é o impacto que pode ter a questão dos mesons, dos quarks, dos nêutrons, dos prótons, dos elétrons, dos fótons, né, na tua saúde, se você não tiver conhecimento? Então, a forma para você adquirir e você ter controle do que seria a tua saúde quântica é conhecimento, né? Mas daí tem um conhecimento que pode prover isso sem você precisar se transformar ser um doutor em Você física. tem os ingredientes, mas você não sabe misturá-los, né? Perfeitamente, porque tem uma outra linha de conhecimento. Bom, ponto. O átomo. Primeiro, assim, aí tem uma coisa muito bom. Daqui para frente tudo é interessante, tá? Porque eu acho, Vamos lá. Então, assim, em escala, né? Então não existe o último. Então o átomo não é o menor. Então agora está se descobrindo essas partículas, né, da física e da mecânica quântica, os bósons, os mesons, os quarks e esses assim. Mas depois deles existem outros, e depois deles outros, uma sequência infinita para baixo, da mesma forma que tem uma sequência infinita para cima. Então, bem, todas as partículas infraatômicas em 7 níveis, até chegar no que hoje se conceitua como quântico, se passa para o átomo, molécula, vem no ser humano, né? Aí você tem o ser humano, você tem a Terra, né? Aí você tem o sistema solar. Aí esse sistema solar, se você verificar, o nosso sistema solar, ele é exatamente um átomo, né? Porque você pega um átomo normal, 98% da massa do átomo, né, é o núcleo, que é prótons e nêutrons, né, que é positivo, né? E aí você tem o elétron, que é o negativo. Quanto mais longe o elétron está do núcleo, e quando ele vai fazer a variação de spin, de órbita, então ele vai emanar da luz vermelha a infravioleta, né, ultravioleta. No sistema solar você tem o Sol, que é o positivo, que é onde emana o Sol, o que vem do Sol oculto plano. E aí você tem os planetas orbitando exatamente a mesma coisa. Então, por analogia, exatamente a quantidade de seres e de variedade de vida que existe em um desses elétrons do sistema solar, que é um planeta, vai existir na questão do átomo. Isso é a primeira coisa. Segundo, da mesma forma como o planeta é uma unidade em evolução independente, então você tem um ser ligado a todos os seres que estão evoluindo em um planeta, da mesma forma o átomo também, ele é um ser em evolução, né? E tem aquela questão do termo truth, onde um átomo, uma porção, uma medição de tempo mínima é exatamente a mesma medição de espaço e tem o mesmo nome. Então,
um truque ou um ponto de prana, né, no cosmos, ele é o espelho do todo, o cosmos, e dele mesmo. Aí chega num dos paradoxos da física quântica, que quando eles isolam uma partícula e inverte essa partícula, se tem uma partícula irmã, ela inverte-se também sem que tenha nenhum contato. Ou então um outro paradoxo da física quântica, que é o tal do salto quântico, também fala assim, essa nossa terapia vai promover um salto quântico em você. Salto quântico é assim, quando o elétron está em uma parte do orbital, tem uma esfera em um spin, daí você agrega energia a esse átomo, né? Aí essa energia agregada ao átomo faz com que esse elétron ele mude, né, de posição, mas ele não muda de posição assim, vou mudar de posição para o outro. Ele muda, né? E dentro de um conceito também que é um paradoxo, que é a instantaneidade. E se um elétron muda de posição dentro do átomo, dentro do conceito de instantaneidade, significa o quê? Que ele está mudando acima da velocidade da luz. Se ele está mudando acima da velocidade da luz, né? Inclusive a teoria de Einstein daí cai por água abaixo. Então aí toda a física tem que ser revista. Então por isso que está em um caminho, não é? E a instantaneidade existe, né? Isso é tranquilo. Mas com o tempo as coisas se esclarecem. Bom, aí então cada átomo, né, ele é uma consciência e ele evolui dentro de um sistema. Por exemplo, assim, se você pegar hoje um átomo que compõe, né, a tua pele e um átomo que compõe qualquer metal ou qualquer mineral ou qualquer vegetal ou qualquer animal ou qualquer outro, né, material que existe no nosso sistema solar, o átomo que te compõe ele é mais evoluído. É mesmo? Uhum. Qual é a prova disso? Como é que você comprova? Então, aí vem o seguinte, aí vem as coisas interessantes, né? Vamos lá. É que se você pegar a imagem real do átomo, ela é assim, ó, quer ver? Você tem aqui assim o átomo, né? E aí ele tem uma série que chama de espiras, né? No entorno, né, desse átomo, e essas espiras elas giram aqui assim nesse sentido, né, até dá ao átomo quase como se fosse assim, o formato de um coração, do coração físico, né? Então giram nesse sentido aqui assim, e aí quando chega em cima elas duas se invertem e passam gerando um sistema um sistema fechado, é um ser em evolução, cada um dos átomos. E aí tem uma coisa também que é interessante. O átomo então ele tem 7 espiras principais. Cada espira, né, ela se abre a partir de uma ronda evolucional, a partir de um momento evolucional. Vixe. Uhum. Isso aí complica. Não complica, é muito simples. Aí acontece o seguinte, aí você pega assim, você pega o ser humano, então você é físico, vital, astralmente concreto, né? Então você tem o teu ovo áurico, que é tua alma evoluindo, assim, aquela porção de astral que te pertence. E aí vem uma questão que é relevante. O que isola, o que separa, né, você do plano vital, do resto? O que separa você do resto do plano astral? O que separa você do resto do plano mental? É esse invólucro, essa camada que é dito assim, esse é o grego, essa camada aqui é o grego. Isso tem um nome, já Hiranyagarbha, né, que é o teu ovo áurico, o equivalente que Como seria... Como é que é o nome aí? Hiranyagarbha. Hiranyagarbha? Você pode ser nome de atriz, pô, Hiranyagarbha. Seria um nome legal, uma atriz que nasceu na Índia. Vocês que pegam modismo, bota o nome da próxima filha aí, Hiranyagarbha. Ovo áurico. Ela vai chamar ela de Ovinha. Ovinha, tá vendo? Hiranyagarbha. Que palavra é essa? Em sânscrito. Sânscrito. Aquilo que você é, o lugar onde você vive. E aí acontece o seguinte, veja que uma coisa muito interessante. O invólucro, assim, aquela capa que separa do meio, né, ela é formada por átomos permanentes ligados à tua existência, e aí esses átomos que te formam, eles têm o teu estado de consciência. Então, se por exemplo assim, você vive, né, e tem teu foco de consciência baseado, né, só no astral, que seria o equivalente à terceira raça, a raça lemuriana, né? Então esses átomos que te isolam do resto do cosmos, né,
eles têm 3 espiras abertas, e aí então só permite entrar dali os influxos que te pertencem, que seria terceiro, segundo e primeiro, quer dizer, o astral, o vital e o próprio físico. E aí então eu quero evoluir, eu quero fazer com que eu haja racionalmente, eu vou adquirir conhecimento. Aí é que está a questão do porquê que o átomo que te cerca, né, e te forma, ele é mais experiente do que um outro átomo qualquer, porque daí o outro átomo qualquer, ele vai durante eras sem conta, né, até que ele adquira determinada experiência, e você consegue fazer uma alteração atômica, aí sim. Isso já foi analisado cientificamente, já foi comprovado cientificamente? Não, estamos falando de conhecimento oculto. Oculto, tá. Não, sim. De repente podia ter algum experimento que pudesse mostrar que o átomo da rocha é diferente do meu átomo aqui, que o meu é mais evoluído do que o da rocha. Não, se for analisar o átomo da rocha e o teu, vou analisar a conformação do mineral da rocha, e se você tiver o átomo do ferro e o ferro que tem no teu sangue, ele vai ser igual. Entendeu? É a mesma coisa. Só que a consciência de um e de outro é diferente. E essa, veja que a gente não tinha conversado ainda aqui, essa é a forma com que os planos se fundem, e o influxo, fala assim, eu estou recebendo influxo de Atman, de Budi, de Mana, mente concreta, intuição, amor fraterno, que tal. Como que isso chega? Como é que, porque o universo todo ele é físico, prático e lógico, né? Ele pode ser só visível ou invisível, mas isso é só um detalhe. Então, a espira, né, do átomo que te forma, do envoltório que te forma e de você, é que vai permitir que o influxo do plano correspondente então funcione. No final de 7 ciclos, você vai ter as 7 abertas e você é igual ao próprio todo. Tá? Aí acontece uma coisa, então, dentro de cada um dos átomos, que a gente tem as 7 espiras, dentro de cada espira, né, e por isso assim, que o átomo é como se fosse um músculo cardíaco, assim, ele tem, da mesma forma como eu tenho esse envoltório, né, que me separa do plano no qual eu existo, existe também no átomo que o separa. Então, dentro de cada uma das espiras, né, existe mais 7 espiras ainda menores que se abrem a cada... Se a semana retrasada eu ia assistir o programa 100 vezes, hoje é 125 que eu vou assistir. É que a gente nunca conversou disso. Claro, pô, até pegar isso aí. A gente está falando da mecânica de comunicação entre os planos e de como, veja que é uma coisa muito interessante, e de como que os planos se fundem no mais denso. Isso aí mostra uma coisa muito interessante, que na verdade o invisível, ele existe de dentro para fora. Então, sim, aonde está... Isso vai ser comprovado um dia ou não? Cientificamente? Sim, isso. Cientificamente? Sim, você está falando de forma esotérica, não, hermética. Mas é que o hermético, o esotérico, conhece que hoje é oculto, ele é oculto hoje porque um dia foi mal usado e agora vai ser devolvido aos poucos. Tá. Porque você imagina se você pega... Então, tudo isso um dia vai ter comprovação. Como a maior parte das conquistas da ciência hoje são usadas primeiro para fim bélico, depois para fim comercial, depois quando já não presta para mais nada, é dado para o povo, né? Então, se você ensinar para alguém como é que, e se quebrando um átomo etérico já faz uma explosão nuclear, se você ensinar como quebrar um átomo do mental, aí você pega e explode o planeta solar inteiro e fica um negócio, sabe? É aquela que você tem que ir dando gradativamente, poucos, conforme a consciência. Medida em que, exato, na medida em que isso tenha bom uso. E o que é de acordo com a consciência exatamente? Na medida que os átomos que te formam, né, eles então vão ter essas espiras abertas, então aquele influxo divino é como uma esponja, né? A esponja está dentro do mar, né? A esponja está no mar ou o mar está na esponja? Entende? Agora você pega e coloca assim, a esponja dentro de um aquário seco, fechado, e bota ela no mar, né? Ela ainda não está... Ela está no mar e não está. É o caso do ser humano. A gente está no todo e não está ainda. Por quê? Porque ainda não tem o contato com o restante. E eu vou ter. Né? E o que acontece? Basta quebrar o aquário lá. É a maneira mais fácil. Sublima o aquário, né? Claro. Para não meter o pé na sublimar, jaca. Né? Que nós falamos hoje de manhã, né? Não meter o pé na jaca e daí não adianta. Então, essas espíritos que existem de cada uma, elas são desenvolvidas aos poucos. Né? Daí, assim... Nós estamos no quarto ciclo evolucional, são 7 espíritos, então a gente tem 28 dessas menores já abertas. E aí se fala dos 32 portais de sabedoria, que é uma coisa que também muita gente fala sem saber do que se trata, né? Isso, porque nós temos 28 portais de sabedoria abertos, que é o quê? É cada uma das espiras das 4 que já passaram, a gente está no quarto sistema evolucional. E por que se fala como 32, que é o limite? É porque daí no 5º momento evolucional, que é o que se segue,
quando estiver na quarta raça-mãe da quinta ronda, ele vai estar com 32 espiras abertas, e aí nesse momento, né, é o momento de julgamento das mônadas. As que não tiverem exatamente, né, com 32 espírulas abertas, quer dizer assim, com contato daí já com o quarto estágio da mente abstrata, são julgadas não aptas até o final do Mahamavantara, quer dizer assim, alguns bilhões de anos ficam de lado e a evolução vai prosseguir, depois vem o rescaldo, por isso que 32 é o limite, e tem a ver com as espiras e espírulas, que daí é o contato do ser humano com esses planos. Aumentei para 150 vezes, não é mais 125. Não, mas tem mais. Aí o que acontece? E essas portas aí, eu estou longe dessas portas, das 32 aqui. Não, é que está uma coisa muito interessante e que se fala assim, então a humanidade ela vai evoluir, vai chegar a um ponto, então na sexta raça-mãe 7, no quinto planeta, sexto, sétimo, ele vai ser bimânico, alado, flogístico, divino, em determinado momento, só que dentro de um processo normal de evolução. Mas o que é dado hoje à humanidade, com o livre-arbítrio e com esse momento evolucional que a gente vive, é você daí conversar sobre espiras, conversar sobre subespiras, conversar sobre... Entende? Quando eu faço isso, isso é um assunto que não pertence à quarta espira. Já falamos isso é um aqui assunto que vezes, pertence à sexta espira. E você está trazendo a presença. Então você abre, então o ser humano... Saque contra o futuro. Perfeitamente. E você hoje, então, adquirindo esse estado de consciência, você faz com que os átomos que te formam, eles tenham um estado de aperfeiçoamento e consciência tal que seja superior a uma humanidade que venha estar no seu sistema, porque ela vai estar evoluída por decorrência, e hoje você está evoluído por seus próprios esforços. E o que acontece? Além das espiras que se abrem uma a cada ronda, além das 7 que existem dentro de cada uma delas, então tem mais 3 ainda dentro de cada átomo, que é onde vai passar, veja só que interessante. Que é um assunto. Não, eu estou rindo aqui. É um assunto que assim, eu estou dosando o que a gente está conversando. Eu sei, imagina se não dosasse então. Não, aí não dá. Mas é que assim, a gente está tirando mais uma camada da cebola. Claro. Hoje parece estranho, mas a gente vai voltar nisso. Vamos voltar a gradativo. Sim, e depois vai ficar tão compreensível quanto é tudo que a gente conversou até hoje. Então, tem uma coisa mais interessante ainda, que assim, veja, dentro de cada átomo, né, ainda existe 3 canais adicionais, né, que é onde flui hoje ele resolveu acabar mesmo o negócio, né? 3 forças arrúpicas, né? E daí 3 hierarquias que daí não tem forma, que é o que a gente sempre fala aqui, que é a vontade, amor, sabedoria e atividade. Então, essas forças universais, que a gente chama de vontade, amor, sabedoria e atividade, que pertencem às 3 hierarquias arrúpicas, que uma vez a gente, não sei se a gente falou o nome aqui, mas não vem ao caso, se manifestam no átomo. Né? E aí então esse conglomerado existencial que a gente chama de sistema solar é exatamente o conglomerado existencial que a gente chama de átomo. Então o que nós somos? Nós somos um conjunto de inteligências, um conjunto de existências que se unem para criar inteligências específicas, que se unem para criar um corpo, né, no qual a mônada acontece. Por exemplo, assim, o baço, o fígado, o pulmão, o coração. Então, além da matéria que o compõe, a inteligência que o compõe. E ali, o órgão, ele vai ou bombear o sangue, ou vai transformar prana em vitalidade, em eletricidade, ou vai produzir hormônio, ou vai processar cálcio, vai produzir vitamina, vai produzir isso tipo assim. São inteligências, né, que são formadas por conglomerados de átomos de mesma tônica evolucional e de mesmo estado de consciência na questão da manutenção do conceito de vida. Então, o que o ser humano é hoje? O ser humano é hoje o que seria o equivalente a uma galáxia. Se você pensar que daí cada um átomo, né, é igual ao sistema solar, e eu tenho alguns trilhões que me formam sei lá quantos, e cada um tem uma inteligência independente, cada um tem uma história independente, cada um tem um conjunto de forças, cada um está ligado, né, e que me separa ao plano e vem ter esse influxo. E quando eu penso alguma coisa, e aí vem a questão da cura quântica, né? Quando eu vou pensar alguma coisa, quando eu vou criar alguma coisa, esse pensamento, essa criação, ele é 100% elétrico. Ele depende de 100% de eletricidade, e eletricidade é Forrat, e Forrat é o mantenedor de toda a estrutura atômica. Isso que se fala, né, daí que a ciência desconhece. Que o pensamento é elétrico, então? 100%. Tá.
100%. Tanto é que você tem o bílis e fleuma, que em conjunto formam ógeos, que ógeos é a força elétrica que vai ativar o sistema cérebro espinhal para, através do vital, do astral, pegar uma parte desses elementais de primeiro, segundo e terceiro plano, que são o que a gente falou agora, quando dissocia terceiro plano, é o que se chama de explosão nuclear, diversas coisas assim. Aí, essas coisas assim, Tá vendo? Né? E aí, até esqueci o que eu queria dizer. Não, então bem, eu vou dizer o que eu não ia dizer. Isso. É que, então, o que se chama de fissão nuclear, né? Então você tem 3 reinos da natureza, 3 reinos elementais, que são os elementais internos. O primeiro reino elemental interno forma o plano mental, o segundo reino elemental interno forma o plano astral, o terceiro reino elemental interno forma o vital. Por isso, quando você vai pensar alguma coisa, você se apropria de uma parte, né, desses elementais entrelaçados, do mental, do astral, do vital, e cria um ser, e esse ser fica ligado a você, criado eletricamente, mantido eletricamente forrado. E então tem essa questão do graviton, que a ciência não sabe como funciona. O graviton vai ter a ver com o forrado, que é a força, né, que é mesmo que alimenta os quarks, que é o que mantém o próton e o nêutron unido, que é o que mantém a eletrosfera ali em... Tá quase. O Deus do tempo está lá no... hoje foi... O que é? Podemos dizer que a física quântica seria exatamente tudo isso aí... como é que eu posso dizer isso? Todo esse conhecimento, vamos dizer, seria alcançável através da física quântica? Ela seria o caminho para isso? Não, é que assim, a física quântica, ela está fazendo assim todo o possível para entender, né, o plano físico, que é assim, o plano visível, né? Fora do plano visível físico, eu tenho mais 6 planos. E aí, veja que daí a gente está falando aqui da física quântica, que daí está vendo as partículas que formam, né, o mundo subatômico do átomo físico. Mas existe átomo vital, existe átomo astral, existe átomo mental. Então, mas quer dizer que a física, isso é quântico, né? Vamos dizer? Só que o quântico já é... Então nós temos... Ou seja, o quântico invisível, né? E não o quântico demonstrável do que hoje se chama de física quântica. E tanto é que, se no processo de descida, cada 7 átomos de cada plano superior, ele se junta para formar um do seguinte. Então, um átomo físico, hoje, e que é o assunto da conversa, ele é resultado de 7 átomos do vital, que junto é resultado de 7 do que o antecede. E a coisa também é muito interessante, assim, que tudo isso existe no vazio do átomo. Então, aquela escala onde o núcleo, próton e nêutron é a bola, né, e a eletrosfera é o estádio, naquele vazio daí vai existir todo o mundo astral, todo o mundo vital, todo o mundo mental, o búdico e o átmico. Então, onde é que está a divindade? Dentro dos meus átomos. Tudo isso aí que você falou hoje, existe alguma literatura, vamos dizer, que mais se aproxime, assim, na questão quântica com isso aqui? Eu já consegui pegar o fio da meada aí, para estabelecer analogia, ler um pouquinho sobre física quântica, essa questão de quark, meson e o graviton e os bósons e os fótons e esse comprimento de onda, até para entender assim, o que é que a gente vê, para a gente como ver o linguajar, a audição, né? Como é que se funciona familiarizar com a terminologia, né? Porque por analogia, analogia é uma das formas de se aprender o oculto, né? Por analogia, daí se aplica aquilo ao que não se vê do astral, ao que não se vê, e então dá para ter mais ou menos uma ideia, se bem que logicamente tem muita coisa ainda para a ciência descobrir em termos de átomo físico. Eu acho que nós vamos, no próximo tema, eu já vou antecipar aqui, que nós vimos hoje de manhã, né, que até foi uma sugestão, eu acho que se encaixa muito para a gente dar sessão de continuismo com isso aqui que nós estamos falando hoje, que é a questão da sublimação das coisas, né? Sim, não é? Bem, sim. Isso acho que seria uma questão até quântica, né? Não, e veja que é coisa muito interessante, porque o próximo tema é sublimação. Qualquer ação que se faça, ou qualquer ponto do conhecimento que a gente conversou até hoje, com o que a gente conversou hoje, que a gente vai discorrer assim e conversar poucas coisas assim ao decorrer do tempo, vai se chegar a um ponto de compreensão onde, quando eu crio um pensamento, quando eu crio uma emoção, quando eu falo para você, quando eu ouço o que você me fala, quando eu vejo, quando eu sei que está em ação os tatos, eu vou daí ter a visão e compreender atomicamente o que está acontecendo, como é que esse átomo se ligou naquele, como é que os dois formaram a molécula, não sei o que, como é que alterou o plano. Então, eu consigo ter a visão, que foi o que eu falei agora. Perfeito. Quinta dimensão, sexta dimensão, sétima dimensão, em corpo físico. Subsídios para isso. Por isso que toda a questão quântica, do ponto de vista de conhecimento, né,
a cura quântica, a compreensão quântica, não sei, qualquer coisa que você queira, né, ela não está baseada nessa questão de te vender alguma coisa, ela está baseada só na aquisição de conhecimento para que você consiga ver aquilo. No momento que você está vendo uma partícula no invisível ou está vendo um átomo no plano búdico, aquele átomo no plano búdico está te vendo, e em você a sexta espira evolucional está aberta, quer dizer, você é um ser do sexto sistema. Beleza, acho que hoje, nossa, tá bem. É meio complexo, mas... A cebola é ardida, mas cebola é cebola. É isso aí, bonito. A cebola é ardida, mas a cebola é cebola. Bonito, hein? Jorge, obrigado mais uma vez. Filosofia ardida. Essa é bonita, é profunda. Essa é bem popular aqui. É que às vezes não tem como a gente encontrar palavras porque... adequadas, E quando a gente começou a conversar há 8 anos atrás, às vezes um outro assunto parecia mais complexo, mas hoje já faz parte do coloquial. Hoje é a edição 160, pessoal. Edição 160, tá aí, ó. Espero que tenha sido divertido. E daqui a alguns dias, acho que na próxima sua vinda, hoje, que dia que nós estamos? Hoje nós estamos no dia 12. Você vem daqui a 14 dias, na véspera de fazer 8 anos que começou, 28 de setembro de 2005, né? Então nós vamos falar sobre sublimação daqui a 15 dias. É um bom assunto. Deixo para vocês, então, um fraterno abraço, um feliz sempre. Fraterno abraço, feliz sempre, fique em paz e lembre que a vida ela é simples, é só aprender a ver.